Olá, meu irmão, minha irmã, quero saudá-lo, quero saudá-la e aqui venho para que juntos, eu, você, nós somos muitos, possamos contemplar a palavra. Vamos falar assim, contemplar a palavra, lê-la e depois deixar-nos ensinar em modo orante. O texto do Evangelho é para o 19º domingo do tempo comum. É o dia 9 de agosto, meu irmão, minha irmã. E o texto é Mateus capítulo 14, versículos 22 a 33. Logo em seguida, forçou Jesus os discípulos a embarcar e aguardá-lo na outra margem, até que ele despedisse as multidões. Tendo despedido, subiu ao monte, a fim de orar a sós. Ao chegar à tarde, estava ali sozinho. O barco, porém, já estava a uma distância de muitos estádios da terra, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, ele dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus lhes disse logo: "Tende confiança, sou eu, não tenhais medo." Pedro, interpelando-o, disse: "Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus estendeu a mão prontamente e o segurou, repreendendo-o: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram ao barco, o vento amainou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." É este, meu irmão, minha irmã, o Evangelho desse 19º domingo do tempo comum. Vamos à explicação. Jesus acabara de realizar aquele portentoso prodígio, aquele grande milagre, o da multiplicação dos pães. Se lembra bem, meu irmão, minha irmã, os discípulos até disseram: "Senhor, cai a tarde, a multidão é grande, não temos como assisti-los. Despede-os, por favor, para que vão, saiam, comprem, provejam do que precisam." E o Senhor: "Dai-lhes vós mesmos de comer." Isso provocou uma absoluta revolução interior na mente de cada discípulo. Pois bem, vamos um pouco mais. Logo a seguir, forçou os discípulos a embarcar e aguardá-lo. Forçou, este verbo é enfático. Indica que os discípulos estavam muito fascinados com o grande prodígio que haviam contemplado e do qual tinham participado. E forçou os discípulos a embarcar e aguardá-lo na outra margem.
Lá na outra margem, lá na outra margem, havia um povo estrangeiro, um povo de pagãos. Sabe, meu irmão, o Evangelho foi escrito 50 a 60 anos depois de Jesus, depois da morte e ressurreição. Já havia muitas dificuldades internas entre os cristãos, aqueles primeiros. Uns não acolhiam os pagãos, outros não queriam acolher os judeus. Havia muitas divisões, contrastes. Outros já começavam a se fascinar com a grande projeção do cristianismo e daí, sabe, entram vaidades, inclusive as religiosas. Forçar os discípulos a fazer esta travessia, a ir lá para outra margem, há nisso uma indicação teológica. De fundo simbólico, qual? Mais do que divisões internas entre vocês, cristãos. Mantenham-se em constante travessia para o outro lado, lá onde estão aqueles estrangeiros que ainda não conhecem o Evangelho. Quando mantemos o foco sobre a missão e a missionariedade, as outras questões e os limites humanos e os problemas institucionais perdem relevância. Eis porque forçou. O leitor de qualquer tempo é convidado a entender. Para vencer divisões, o melhor caminho é buscar o essencial. E o essencial para quem é discípulo de Jesus significa ser missionário permanentemente, anunciar o Evangelho constantemente. Até que ele despedisse as multidões. Despedir não é apenas enviar de volta, saudar-se, enquanto ele manifestaria seu apreço às multidões. Feito isso, subiu ao monte, a fim de orar. O monte é o lugar onde Deus se mostra e se revela. É o lugar onde Deus se deixa encontrar, para que Jesus não se fascinasse com os prodígios daqueles milagres. É preciso, é indispensável manter sua comunhão com o Pai. Por isso, à noite orante. Quem ora, já falei isso, interpreta pessoas e contextos a partir de Deus, para que não se deixasse fascinar por sua grandeza de condição divina, para se manter servo, manter-se tomado pelo Pai, totalmente impregnado da intimidade e da presença dele. E o barco já estava a uma distância de muitos estádios, e o vento era contrário. O barco é a imagem da igreja, e os discípulos sozinhos não conseguem ter forças para a sua travessia, e estão marcados, deparam-se contra adversidades que vêm de fora. O vento, o mar, eram tidos como forças hostis ao próprio Deus. Naquela época, assim se pensava. O vento poderoso e o mar agitado são linguagens da natureza movida e concitada por potências diabólicas. Os adversários, as grandes forças adversas a Jesus, exerciam seu influxo sobre a comunidade. E na quarta vigília ele se dirigiu a eles, caminhando sobre o mar. Quarta vigília. Não é apenas a indicação de um horário, como se tivesse o evangelista olhado no seu relógio para então escrever. A quarta vigília da noite é o momento mais escuro da noite, em que mais intensa é a escuridão. Mas logo a seguir, começam os primeiros raios do sol a dominar as trevas.
A luz é sinal da presença de Deus, as trevas, a escuridão, símbolo das potências adversárias. Pois bem, sigamos um pouco mais. É um fantasma, gritaram de medo. São todas expressões marcadas por um maravilhoso simbolismo que está a indicar as adversidades e as crises pelas quais enfrentava a igreja à época, mas é assim hoje também. Imagina que Pedro ia pedir, então eu posso ir até aí, vai caminhando sobre as águas. O evangelista cria e recria todo um cenário para dizer ao leitor que, para diante do fato materializado, há uma significação a ser colhida, interpretada e a ela dar uma resposta. O vento soprou, Pedro sentiu o vento, começou a afundar. Senhor, salva-me, foi o seu grito. Não deveria Pedro gritar mesmo? Homem fraco na fé. Quem está se afundando no mar não vai gritar? A intenção do evangelista não é mostrar Pedro, o apóstolo, como um homem frágil, porque não sabia nadar, talvez. Pedro era um pescador naquelas águas, um nadador exímio, muito provavelmente, até João informa isso. A intenção é outra. Qual? Se o problema da barca não é o vento, não é o mar, é a insuficiência de fé dos discípulos para poder lidar e para superar tantos ventos contrários e tantas divisões internas que se apresentavam àquela época na comunidade para a qual Mateus se dirigia. O melhor caminho é concentrar os olhos e as atenções em Jesus. Deixar-nos alcançar pela sua mão estendida. Cultivar relações intensas com Ele. Que quem salva a barca e quem nela navega não são os discípulos seus ocupantes. É o Senhor que a altas horas da noite ou das trevas se põe a caminhar e chega até onde os discípulos estão a navegar sem forças suficientes para fazerem quaisquer travessias. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Olá, meu irmão, minha irmã. Passemos agora a segunda parte desse nosso programa, Leitura Orante da Palavra. É o texto do Evangelho desse 19º domingo do tempo comum, 9 de agosto. É Mateus, vou repetir, capítulo 13, versículos 22 a 33. Mas é também dia dos pais. Tenhamos bem claro. A paternidade foi o modo encontrado pelo próprio Senhor Jesus para falar de Deus. Nós, humanos, na hora da paternidade e da maternidade, ou no exercício desta missão tão sublime, tropeçamos em nós mesmos. Mas Deus é Pai, é também Mãe. Mas desta vez, esse final de semana, Dia dos Pais, vamos falar a Ele, tendo-o, acolhendo-o no formato que Jesus nos apresentou, um Pai misericordioso.
Mas antes, porém, vamos recolher-nos à nossa interioridade para a composição do lugar interior, era assim que chamava Inácio de Loyola. Composição do lugar interior, preparar o ambiente, nossa intimidade, para isso é silêncio, nossos afetos, nossa vontade, nossa atenção e concentração, o foco, fala-se muito hoje de foco, ter foco. Mantenhamos-nos focados na palavra. Vamos pedir ao Espírito Santo, pois, que venha orar em nós, para que não seja a nossa oração um conjunto de pedidos e súplicas e de interesse de qualquer tipo. Que seja a palavra do Senhor a inspirar nosso encontro com o Pai. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, neles acendei a chama do vosso amor. Enviai, Senhor Deus, o vosso Espírito, e renovareis a face da terra, e renovareis a nossa interioridade. Vinde, Espírito Santo de Deus. Vamos agora a um outro momento a imaginar as cenas há pouco apresentadas, explicadas. Vamos tentar ver Jesus falando aos discípulos, até com alguma severidade, quem sabe, e apontando: façam a travessia. Lá na outra margem, a pagãos, a estrangeiros. É preciso ir lá. Talvez os discípulos queiram agora falar das multidões. Eles tinham dito antes: despede as multidões. Eu faço isso. Vão. Façam suas travessias. Travessia significa mudança, transformação, conversão. Viram o milagre, ajudaram até. Mas conversão é mais desafiadora. E lá estão eles, podemos vê-los a remar. Quem sabe com alguma contrariedade, as multidões se retiram e Jesus sobe a montanha. Podemos até imaginá-lo sentado em algum lugar apropriado, uma pedra, contempla ele a natureza, o mar, o lago, lá embaixo. Quem sabe vê até os discípulos a remar. Fala a Deus. Tenta ouvi-lo. As multidões se foram. Quer de todas as maneiras vencer quaisquer tentações humanas de grandeza. É o encontro com o Pai que o fortalece nesta fidelidade. Um milagre daquele porte era algo absolutamente novo. Poderia se deixar fascinar, mas com o Pai quer olhar aquele povo repleto de carências, de toda ordem, também profundamente pecador. E ao mesmo tempo contempla os discípulos, lá está o Senhor a contemplá-los desde o alto, na sua travessia, o vento que sopra, a noite que passa, e o Senhor continua a contemplar. Tudo é escuridão, é possível. Já é tarde, quarta vigília, ele desce, põe-se a caminhar sobre as águas. Mais do que falar de um milagre que suplanta as regras da gravidade, o evangelista quer dizer: o que há no fundo do mar, todas aquelas potências malignas não têm nenhuma autoridade sobre ele. Aproxima-se do barco, assustam-se,
Pedro se aproxima e Pedro começa a sentir o vento, começa a se afundar. Podemos ver aquele olhar aterrorizado de Pedro, imaginando que a morte o envolve, que aquele fundo do mar vai engoli-lo. O seu grito desesperado é tão humano. E o Evangelho diz, Jesus prontamente estendeu a mão. Vamos imaginar nosso Pedro lá. E agora o Senhor quer lhe falar. Homem de pouca fé. Vamos tentar imaginar o Senhor a olhar para Pedro, e Pedro ainda trêmulo. Homem de pouca fé. Vamos dar um outro passo. Agora sou eu. Sou eu que não gosto de certas travessias que o Senhor me propõe. Eu não gostaria de certos passos de reconciliação, talvez me custe muito. Talvez eu não gostaria de iniciar o combate ante certos vícios. Ou também, quem sabe, agrada-me muito poder desfrutar de certas possibilidades que empobrecem o meu coração e a minha capacidade de amar. Talvez seja eu escravo de certas sensualidades que desfiguram até os meus afetos. E eu gostaria de não precisar de mudanças. O Senhor obrigou os discípulos e está a olhar para mim e a dizer: é hora de começar. Não posso atrasar. Ele contou comigo até no grande milagre, o da multiplicação dos pães, que ele fizera. Mas agora sou eu que tenho que começar o caminho. Aqueles discípulos remavam, o vento era contrário, as ondas surravam a barca. Parece que todo aquele esforço é inútil. Mas desde o alto da montanha o Senhor contemplava os discípulos e agora me contempla. Quantas tentativas! Eu preferiria, para segui-lo, um seguimento sem mudança e sem conversão. Mas ele desce, vem até o mar, sobe, caminha sobre as águas e chega onde eu estou, ameaçado por ondas e vento. Ele olha para mim e eu tenho medo. Assusto-me, sinto-me impotente e conheço no que me sinto incapaz. Não me liberto, não ajudo, não perdoo, não consigo perdoar, não consigo oferecer do meu tempo, dos meus recursos, da minha criatividade a quem precisa. Estou tão ocupado. Talvez certos vícios ou dependências ou desordens morais. E tudo isso tende a afogar-me. Tentei, não consegui. O Senhor veio até a mim para estender a sua mão. E está a repetir, homem, mulher de pouca fé. Mas o Senhor mantém sua mão estendida. O que é que eu vou falar a Ele? A ela? Turbilhões, ventos, mares, travessias. Quem é capaz de frear o vento ou o mar?
Ele é. Então é hora de eu dizer como Pedro: Senhor, salva-me. Então eu posso falar de quais são as dificuldades que se apresentam e impedem minha travessia. E o Senhor, com a mão estendida a mim, está a pedir: homem de pouca fé, mulher de pouca fé, mesmo assim, ele se põe ao lado para ir até a outra margem, falar de Jesus Cristo a quem não o conhece.